Há uns vídeos atrás eu havia mencionado que tinha começado a jogar um jogo chamado Hellblade. E venho aqui, meus amigos, para dizer que eu terminei essa obra. E depois que eu finalizei ela, eu fiquei simplesmente sem palavras pelo que eu tinha acabado de ver. Porque foi simplesmente uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, envolvendo qualquer tipo de mídia. E eu lembro que eu cheguei nesse jogo aqui de paraquedas, porque simplesmente eu não sabia de nada da obra, só que era algo que envolvia mitologia nórdica. E aí eu vi numa promoção lá no Nintendo Switch e eu comprei. E simplesmente foi fenomenal. Inclusive o editor aqui do vídeo, que é o Akinori, que ele tá editando os últimos vídeos, ele me recomendou também. Então assim, obrigado. Mas o que eu quero dizer é que essa experiência me tocou profundamente. Toda a densidade da obra, toda a forma que ela constrói uma narrativa que não apenas é algo direto, porque a gente tem uma história que é bem linear até, só que principalmente o peso que esse jogo carrega é o que você pode interpretar da história que você observa. A narrativa aqui ela é altamente subjetiva, com momentos muito em abertos e muito reflexivos sobre a mente humana. Claro, existem muitos outros fatores interessantíssimos. Isso aqui é uma obra muito reflexiva, ela te faz pensar. Algo que pessoalmente eu gosto muito. Mas o principal aspecto aqui é o fator psicológico das pessoas. Em especial, obviamente, da nossa protagonista. Afinal, ela tem uma condição mental que, tem um peso bem grande para a história dela e, consequentemente, pela forma como a gente vai ver o mundo aos olhos dela. E, juntamente com isso, é claro, nós temos os fatores técnicos que, com certeza, ajudam muito na experiência aqui da obra. Porque, sério, a imersão aqui é outro nível. Jogue esse jogo de fone. Mas todas essas pequenas coisas que eu acabei de introduzir vocês aqui no vídeo são um breve resumo de toda a experiência que eu tive com Hellblade. E é justamente sobre essa experiência completa que eu vou falar aqui no vídeo de hoje com vocês. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite e muito prazer. Eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessantes como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu novamente para falar sobre mais um jogo. E dessa vez, sobre um jogo que marcou muito a minha vida. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Uma atmosfera pesada, uma floresta completamente densa, cheia de neblinas, e com o som mais alto natural que você pode escutar, sendo os pequenos detalhes da natureza, da água, da floresta. E mesmo que você esteja num ambiente aberto, você ainda se sente sufocado aqui nesse momento. O clima triste e de terror nos faz pensar aonde estamos indo e quem é a nossa personagem que está nesse ambiente e por que ela está aí. Mas o que mais chama atenção, além de todos esses detalhes, é que ao fundo nós temos uma narração acompanhada de mais de uma voz ao mesmo tempo, que, de uma forma bem enigmática, nos introduz a personagem e tenta nos dar pistas do porquê ela está ali. Vozes que desencorajam ela a continuar. E o que dá a entender é que ela tem um objetivo muito importante para ela. Então, mesmo com as vozes fazendo ela querer ir embora, ela não vai. E é assim que nós somos introduzidos a Hellblade: Senua's Sacrifice. E uma das coisas que eu mais acho interessante nessa introdução é que ele passa a atmosfera que você vai ter basicamente ao longo de todo o jogo. O clima de terror, suspense, enigmas. Ele já introduz as vozes aqui, que vai ser talvez o elemento primordial do jogo. E obviamente deixa bem claro que a nossa protagonista tem algum tipo de condição psicológica, que no caso é a esquizofrenia, o que explica vários dos motivos também do porquê ela está aqui, do que levou ela a chegar aqui no caso. E por aí vai. Basicamente toda a atmosfera que o jogo vai transmitir até o final está presente só nessa introdução. Fora que ela também vai fazer um paralelo muito interessante com o final do jogo, mas daí eu volto depois. E antes de prosseguirmos para realmente a narrativa, que é o fator mais importante desse vídeo, na minha opinião, eu vou falar rapidamente sobre os aspectos técnicos do jogo, porque eles são incríveis. E vale ressaltar que eu joguei no Nintendo Switch, então certamente se você for jogar em outra plataforma, eles serão muito superiores. Então assim, os gráficos são incrivelmente lindos, o design de som aqui é perfeito do início ao fim. Se você puder, por favor, experiencie de fone. Na verdade, é literalmente a coisa perfeita. Experiencie isso de fone. Não tem coisa igual, eu garanto.
As mecânicas de gameplay, elas são simples de certa forma. Os enigmas, eles são bem construídos, mas tipo assim, as mecânicas de gameplay são simples, só que elas funcionam muito bem, sabe? O combate aqui é bem legal, ele é até tenso em vários momentos. Mas tem lá a defesa, o ataque pesado e por aí vai. É um bagulho bem simples, mas que funciona muito bem ao longo de todo o jogo. Tem vários enigmas que você precisa principalmente da movimentação da Senua para você resolver. E ela também tem uma habilidade que dá para ser usada tanto nos enigmas quanto nos combates, que é o foco. O que inclusive é bem interessante como funciona, porque ela se relaciona diretamente com a esquizofrenia da personagem. É interessante quando você faz o foco acontecer, né? Você usa o foco, todas as vozes param. É um detalhe minucioso, mas que é bem legal. O level design também é incrível, sabe? Ele funciona muito bem. Além de ser algo que condiz perfeitamente com a mitologia nórdica e com a cultura, né? Das vários vilarejos que você vê por ali, ou até de Helheim, né? Que é o reino que você vai. Ela também conversa bem com o estado mental da personagem ao longo do jogo, porque existem vários momentos que ela passa por muitas situações e, querendo ou não, isso reflete um pouco nos cenários. Mas existe uma explicação muito interessante para isso, que também está na parte final do jogo. Sobre os aspectos técnicos, eu acho que é isso. Eles são muito bons, inclusive é um jogo de 2017, e envelheceu bem até hoje. Inclusive Hellblade 2 é uma obra-prima, tecnicamente falando, ainda não joguei. Enfim, é isso aí. Agora, partindo para o que realmente importa, nós temos a história. Primeiramente, o fator que nós já devemos saber é que Hellblade se passa na mitologia nórdica, então a vida de Senua e toda a história que ela passou se baseia na cultura nórdica. Os deuses, as maldições, a cultura de guerra que eles sempre tinham, eles eram bem brutais inclusive, os vários rituais para agradar os deuses, sacrifícios que faziam e muitas outras coisas. O importante é saber que toda a vida de Senua foi bem ligada a esses aspectos, e não só a vida dela, mas também o motivo do qual ela está nesse lugar que nós vemos na introdução. Porque, como eu havia mencionado anteriormente, Senua é esquizofrênica. E justamente por conta do distúrbio que ela tem, ela passou por muitas e muitas situações difíceis na sua vida inteira. Afinal, pessoas esquizofrênicas têm muita dificuldade em ter uma relação normal com a realidade, justamente porque elas têm muitas experiências que parecem não ter contato com a realidade, às vezes resultando em um comportamento muito desorganizado e uma participação bem reduzida nas atividades cotidianas, o que de fato foi muito o que a Senua passou. Principalmente por conta de seu pai, chamado Zynbel. Porque uma coisa que deve ser ressaltada é que a mãe de Senua também era esquizofrênica, ou pelo menos tinha algum tipo de condição psicológica, tal como a sua filha. E o seu nome era Galena, e ela teve uma grande importância para a personagem por muitos fatores, obviamente. Mas o importante aqui para a gente entender mesmo a história de Senua é o fato do pai dela interpretar a esquizofrenia da sua filha como uma maldição dos deuses, o que levou a ele culpar ela muitos e muitos anos, na verdade a sua vida toda, por muitas coisas ruins que aconteceram na sua vida e até mesmo na vida do vilarejo em que eles viviam. Então, por exemplo, quando uma praga atingiu eles, a culpa era da maldição de Senua. O que fez ela, não apenas por si própria, por um medo do que ela tinha, né, se isolar muito de todos. E até mesmo o seu pai fez isso com ela. Não deixava ela sair direito, não deixava ela ter contato com basicamente ninguém. E sempre fazia uma grande pressão na vida da garota. E sempre culpava ela por tudo de ruim que acontecia. Até que um dia, ela conheceu um guerreiro chamado Dillion, onde eventualmente ambos se apaixonaram. Dillion conseguiu acolher Senua, e mesmo com a condição que ela apresentava, amou ela incondicionalmente e apresentou para Senua o que era sentir amor, sendo um homem muito bom para ela e que a tratava muito bem da forma como ela merecia, da forma como ela nunca tinha vivido antes. Mas, infelizmente, as coisas não foram um mar de rosas para o casal, porque um dia Dillion foi sacrificado aos deuses nórdicos, e infelizmente morrendo, deixando assim Senua sozinha. O que levou a ela a um estado de muita depressão, porque além de tudo que ele fazia de bom para ela, ele representava uma mudança na percepção da vida de Senua. Ele apresentou a ela o que era o amor, o que era a esperança, algo que ela nunca tinha vivido.
Porque o pai era um merda com ela. As pessoas, muitas delas, olhavam pra ela com desprezo por achar que ela estava amaldiçoada. E ela perdeu a mãe, que podia ser a única pessoa a entender como ela poderia se sentir, e morreu muito cedo. Dillian foi a pessoa que mudou a vida da Senua. E ele tinha morrido. Então, mesmo nesse estado de completa depressão, mesmo com tudo o que acontecia na vida dela, dessa tristeza que ela sentia, ela então decide embarcar numa missão. Ela pega a cabeça de Dillian e vai até um lugar que ela diz ser Helheim. E lá pretende derrotar Hela e salvar, no caso, ressuscitar Dillian, para que ambos possam viver uma vida juntos novamente. E é por isso que nós estamos aqui, controlando ela em busca de salvar o amor da sua vida. E como nós bem podemos ver aqui nesse início, em toda essa parte inicial do jogo, na verdade, as coisas parecem não ter acontecido há um longo período de tempo, justamente porque a Senua ainda é muito atormentada por tudo o que aconteceu. As vozes deixam isso claro, a forma como ela enxerga as coisas deixa muito claro, porque pelo fato dela ser esquizofrênica, muito do que ela vê, na verdade, é uma projeção da sua mente. Muitos enigmas, por exemplo, eles só existem na mente de Senua. O que a gente consegue é meio que ver a realidade de fato como ela é. Porque na visão de Senua as coisas estão bem bagunçadas. Mas talvez o principal elemento que nos mostre como ela está sendo atormentada por esses medos, por esses traumas, por essa ansiedade, por essa depressão, é o que nós podemos chamar de escuridão. Uma força que persegue Senua e que ela vê isso como uma maldição da sua vida, onde a escuridão sempre quer dominá-la. É a escuridão que causa os inimigos que nós vamos enfrentar, os bosses que nós vamos enfrentar e muitos desafios que nós iremos encontrar pelo caminho. Inclusive no início do jogo, a Senua até mesmo tenta enfrentar, entre muitas aspas, a escuridão, mas acaba perdendo. E um fator que é muito interessante aqui é que o jogo meio que te amaldiçoa de uma forma, porque ele diz lá, quando você tem esse primeiro combate, você acaba perdendo, que se você morrer muitas vezes, o seu save é deletado. Então, ele meio que te assombra nesse aspecto. Você fica com aquela sensação de que, pelo amor de Deus, se eu morrer, eu posso perder meu save. No caso, eu falei deletado, mas meio que é só voltar do início. É isso aí. Então, ao longo de todo esse período, nós iremos ver Senua nessa missão para tentar chegar no mais longe que ela puder em Helheim, derrotar Hela e salvar o amor da sua vida, Dillian. E no meio dessa jornada a gente vai ver muita coisa. E eu quero dizer assim, coisa, é que são coisas muito variadas que falam justamente sobre a mente humana. E ao longo de toda a narrativa a gente vai ver muito de como ela amadurece e consegue se livrar de muitas coisas, felizmente. Mas vamos lá, do início. Algo que a gente vai observar bastante é o elemento de terror aqui. E um terror que não fala apenas do negócio de meu Deus do céu, que medo, mas principalmente de algo psicológico. A gente é atormentado em muitos momentos por sons, vozes, sons vindos de lugares que a gente não sabe de onde vem, a sensação de estar sendo observado, a sensação de ter algo perseguindo a gente, e principalmente a sensação de estar sendo atormentado por alguma coisa. Porque eu vou te dizer uma coisa, hein? O combate desse jogo é tenso, mas é muito mais tenso fora dele. Ainda mais quando ele te apresenta ambientes que são completamente escuros e que tem muitos elementos ao seu redor que te fazem pensar, vai dar merda a qualquer momento. Nesse começo, onde você está indo a derrotar dois bosses, principalmente, que você tem que abrir um portão lá, talvez sejam os momentos que isso menos acontece. E olha que já acontece, mas são os menores. Aqui serve muito mais pra gente conhecer o mundo que a gente vive. Porque durante esses períodos existem vários monumentos, se é que eu posso chamar assim, perdão se for o termo errado, onde ao interagir com eles você consegue escutar um personagem lá contando vários momentos da mitologia nórdica. Várias histórias, no caso, onde você conhece muito mais desse mundo. Em consequência disso, você vai derrotar dois bosses que são deuses, que, pelo amor de Deus, que boss fights maravilhosas. A trilha sonora, meus amigos, isso é incrível. A trilha sonora desse jogo aqui, ela é impecável, do início ao fim, É maravilhoso. Mas essa parte introdutória é justamente para introduzir. Contar mais sobre Senua, contar mais sobre o mundo que eles vivem, o objetivo dela, mesmo que ele vai ser muito mais aprofundado depois, introduzir as mecânicas e por aí vai. Depois disso, nós seguimos na ponte de Helheim para chegar em Hel,
o mundo dos mortos lá, né? Mas, enquanto nós seguimos, as coisas dão bem errado. O que era algo de extremo peso, porque durante todo esse processo as coisas deram certo. Ela derrotou 2 deuses, venceu inúmeros enigmas. Ela tinha conseguido chegar na ponte. O objetivo dela estava mais perto do que ela jamais pensou que estaria. O ódio e o amor, contraditoriamente, estavam ajudando ela muito a conseguir superar todas as tristezas que ela estava sentindo para conseguir seguir seu objetivo e salvar Dillion. De todos os momentos de sua vida, aqueles foram que Senua mais se dedicou a algo, porque o que movia ela era a coisa mais forte que ela poderia imaginar, que nem a escuridão poderia pará-la. Inclusive a gente sente muito nesse momento, porque a gente chegou num ponto que em muitas horas a gente fica com raiva junto com a Senua. Existem momentos que a gente se junta até mesmo às vozes, gritando para a tela: vai Senua, você consegue. Enquanto os sussurros continuam, você também é um deles. E quando ela falha, você sente. Quando ela cai da ponte, você sente uma dor junto com ela. Um momento de tristeza, depressão, ela caiu. No momento que ela mais se sentiu perto de seu objetivo, ela falha. E dessa vez uma voz muito pior começa a atormentar ela. E se você não sabe, essa voz é a voz de Zimbel, o pai de Senua, que atormenta ela mesmo depois de tempos e tempos. Porque os maus tratos que ele fez com ela vão provavelmente perpetuar durante grande parte da sua vida. E infelizmente, talvez a memória de seu pai seja mais difícil de curar. Porque alguém que era para simbolizar tanto carinho e amor e educação, nunca sequer foi isso para ela. Numa tentativa de se matar, Senua felizmente falha. E mesmo caída completamente nesse amargo gosto da perda, ela tem lembranças de Dillion, que a dão esperança de que ela vai conseguir. O amor e a esperança, através da imagem de Dillion, são finalmente representados nesse momento, fazendo ela se levantar e seguir no seu caminho. Porque mesmo pior que esteja, ela precisa continuar. Ela prometeu para ele. Ela prometeu para si mesma. E ela ainda não tinha morrido para dizer que finalmente tinha falhado. Se ela conseguia ficar de pé, então ela podia continuar. Senua prossegue na sua missão, atravessando vários desafios novamente e chegando até um lugar que talvez para ela trouxesse o objetivo principal que ela poderia enxergar ali. Uma espada presa a uma árvore. Onde existe uma explicação mitológica sobre que ela poderia derrotar Hela e, consequentemente, salvar Dillion. No entanto, ela teria que passar por uma série de desafios para conseguir liberar a espada. Sua mente tenta atormentar ela, dizendo que ela não conseguiria, mas novamente a esperança ela é transmitida através da presença de Dillion, do que Senua diz ser o espírito dele falando com ela. Então ela enfrenta os desafios e simplesmente essa parte é impecável. Porque todo esse momento representa muito bem como Senua se sente. Cada desafio representa algo de sua mente. A escuridão que ela se encontra. O labirinto de incertezas que ela vive. O medo, o trauma, a sensação de que tudo pode dar errado a cada passo que ela dá. São perfeitamente representadas em todos os desafios que ela vai passar aqui. É simplesmente algo incrível, é sério. Você sente uma tensão e ao mesmo tempo uma vontade de passar por isso que eu acho que nenhum jogo conseguiu me transmitir algo parecido. Existe um momento que você está em várias cabanas e tem uma criatura que vive bem no escuro e que, cara, ela é bizarra porque, tipo assim, você não consegue ver direito o que ela é, você só sabe que ela tá ali. E você sente uma tensão em passar por lá, porque você tem que atravessar bem cantinhos que são muito estreitos. E eu lembro perfeitamente da experiência que eu tava tendo, porque, tipo assim, depois que você consegue ouvir o Dillion falando com você, representando a esperança, ele confia em você. E mesmo quando a Senua não confiava nela mesma, o Dillion tava lá confiando nela. Então existiam momentos que a Senua tava com medo, e você tava tenso ali naquele lugar, e você falava, a gente consegue, Senua, sabe? Você acabava sentindo aquela coisa muito pessoal, junto com ela. É algo assim que eu sinceramente não senti com nenhuma outra obra, mas aqui eu senti e foi incrível. É uma experiência que, novamente, eu não tive com nenhum outro jogo.
E aqui a gente vê bem de uma forma ilustrada. O jogo ele não fala pra gente isso, ele mostra como cada momento desse representa algo que a Senua tá superando. Ela passou por um momento assim de muito desespero, porque ela perdeu, ela estava no momento que ela estava sentindo, nossa, eu tô conseguindo realizar isso. E ela cai da ponte, ela não consegue. Mas ela, mesmo querendo muito desistir, ela supera primeiramente os traumas que isso deixou nela. Os obstáculos que impediam ela de conseguir continuar nesse objetivo. E esses obstáculos que ela supera estão representados aqui nesses desafios. No fim, ela vence eles, ela encara o que estava atormentando ela e pega a espada mais poderosa que um ser humano podia pegar. Seguindo assim novamente para enfrentar ela. E a partir daqui, meus amigos, nós temos talvez os momentos assim que eu mais lembre do jogo e que mais me marcaram e que eu penso até hoje, mesmo depois de mês de ter zerado, que são os vários bosses e momentos assim, tipo, sessões de gameplay que nós temos. Porque a partir desse momento, os combates vão ficar muito mais tensos e muito mais pessoais, podemos dizer assim. Eu sinto que a partir do momento que você pega a espada, que você vê tudo aquilo que a mente da Senua estava pensando, né? Você acaba tendo muito mais uma ligação com ela. E toda a trajetória dela não é mais algo que você simplesmente está fazendo, nossa, uma história legal, quero acompanhar a história. Não, você sente agora, Senua, tô contigo nessa. Vamos junto. E é muito interessante como a mente dela funciona. Porque nas sessões de gameplay, nas boss fights, existe boss fight que você nem luta, o que é bizarro. São só coisas ali que você sente, que você tá meio que experienciando. Por exemplo, existe uma sessão inteira em que você simplesmente não pode ir pro escuro. Você precisa de uma tocha, você precisa correr pra luz, e ela não tem boss, não tem aparência, o bicho não tem aparência. E ainda assim você fica tenso pra cacete, você sabe que você tem que ficar na luz. E em qualquer lugar que não tem o mínimo de luz, assim, você fica, meu Deus do céu. Isso também é uma representação perfeita de como a mente da Senua tá. Ela precisa se sentir numa luz. E pra ela, a esperança que Dillian, através da forma dele, que inclusive é uma silhueta iluminada, né? Ela precisa se sentir acolhida ali, motivada por ele, porque o que ela pensa é que ela mesma não consegue fazer isso por si só. Tanto que existe um momento em que, durante essa fuga dessa criatura que vive na escuridão, ela acaba caindo novamente. E durante essa queda, ela perde a cabeça de Dillian, que era o artefato, né? Que sem ele ela não poderia ressuscitá-lo depois de derrotar ela. Isso novamente causa uma angústia gigantesca, mas dessa vez, assim como a gente, jogando, né, o jogo, ela não cai novamente como foi anteriormente, depois que ela tinha perdido, sabe, no momento da ponte. Dessa vez ela olha pra cabeça de Dillian lá, sei lá, a 20 mil metros no chão, brincadeira, mas a uma altura muito grande, e fala: eu não vou perder, eu vou ganhar isso aqui. Ela desce lá, passa por uma porrada de coisa, e meu amigo, tem um bichão, tem um bicho gigante ali, um cachorro de osso, sei lá que merda é aquela, mas no momento que a gente vê ele, meu irmão, é eu e a Senua, é você e a Senua. Vocês olham pra aquele merda e falam: eu te derroto, você não me derrota. E tu desce o cacete nesse merda com ódio, que é muito legal. É interessante pensar como essa experiência, essa obra, faz você alinhar muitas vezes os pensamentos do que você e a Senua estão pensando. E ela recupera a cabeça de Dillian e novamente segue na sua jornada. E por ali vai enfrentando diversos obstáculos, desafios, bosses, até que quando ela se aproxima do final, finalmente para enfrentar ela passa por uma sessão inteira, que é basicamente uma experiência dentro da mente dela, de todos os traumas que, sabe, atormentam ela. E essa parte é simplesmente cinema. E a gente tá falando de videogame, então, absolute videogame. Porque, cara, eu não sei descrever direito isso com palavras. É só uma sensação. Depois de tanto tempo vivendo na pele dela, você vê todas aquelas coisas e você compreende o que elas significam, e outras você não compreende. Só cabe a você interpretar o que talvez seja aquilo, e ainda assim você tá lá. Sessões que parecem literalmente um negócio de atormentar.
Sessões que causam uma espécie de culpa, uma espécie de medo, a personificação do trauma que você pode imaginar, o medo da perda e a responsabilidade de sentir algo que você nunca fez. Para Senua, a sensação de ter sido culpa de alguma forma pela morte de sua mãe, pela morte de várias pessoas, porque o pai dela fez ela acreditar em algum momento que ela era responsável por uma maldição. E de alguma forma, ela sabe, a Senua sabe que nunca foi uma maldição, mas ainda assim isso atormenta seus pensamentos. Mas toda aquela tristeza que afundava ela de impedir continuar, cada vez mais ela vai perdendo. Quanto mais ela observa que é capaz de conseguir, ela segue. E mesmo com tudo, ela chega até o momento de enfrentar ela. No momento de ela estar mais motivada na sua vida. No momento em que nada mais abala ela. No momento que ela olha para as criaturas da escuridão que a atormentam e fala que não vai perder. Essa é a sequência final do jogo. Todo o processo que a Senua passa, a gente acompanhou. E a gente observa como o estado mental dela melhorou durante todo esse processo. Não 100%, é claro, mas a gente viu ela saindo daquele clima de escuridão, de algo tenso, de algo sombrio, de uma sessão que ela não se sentia capaz de fazer absolutamente nada, e tudo que ela fazia era uma dúvida, para agora, onde ela ergue a sua espada, e mesmo que ela caia, ela se levanta imediatamente e continua metendo porrada nessas criaturas. Depois dela ter tentado se matar, agora mesmo que ela perca tudo, ela vai se levantar e ela vai vencer. Porque Dillion motivou ela, certo? Agora a gente vai reviver o Dillion. Então, durante toda essa sequência, Senua simplesmente luta com inúmeras criaturas, inúmeras sombras, várias e várias vezes. E nós, com ela, pensamos muito em que nós vamos derrotar, nós vamos conseguir reviver o Dillion. Até que em um momento você entende. O jogo não te fala nada. O jogo não te diz nada. Ele deu vários sinais ao longo de toda a gameplay. E é claro que uma parte de você já sabia disso. Mas era um sentimento ruim, mas ao mesmo tempo bom. Aquele final não queria que você derrotasse tudo, mas que você desistisse daquilo. E você se pergunta como é que isso funciona? Você lutou por tanto, passou por tanta coisa, tantas criaturas, para chegar no final, para reviver o amor da sua vida e desistir? Na verdade é exatamente isso. Senua perde aquela briga. Ela tem um momento onde ela tenta implorar para tentar de novo e salvar Dillion, até ela perceber que na verdade nunca foi uma possibilidade. Por mais que ela amasse Dillion, reviver alguém é impossível. Ele já se foi. E o que permanece na vida de Senua são as memórias boas que ele deixou. Uma coisa que o jogo sempre te deixou bem claro, mas que uma parte de você ainda assim não sabia, e outra parte sabia, é estranho dizer, é que a escuridão sempre foi um fruto da mente de Senua. Muitos dos bosses que ela enfrentou nem sequer existiram. Foram elementos criados pela sua mente para retratar o que ela sentia e o que ela vivia. Até mesmo Dillion, aquela silhueta em forma de luz, provavelmente não era nem sequer um espírito. Era apenas a vontade de Senua falando mais alto, para ela se levantar e seguir na sua jornada. E toda essa sequência final aqui, ela contrasta perfeitamente com o começo, onde ela estava completamente persistente no que ela queria, mas com muitos medos, muita dúvida, muito receio do que ela poderia conseguir, e qualquer falha poderia fazer ela tentar até mesmo tirar a própria vida. E agora, ela sabe a sua resposta. Ela sabe que reviver o amor da sua vida ela não vai conseguir. Mas no fim de tudo, pelo menos numa parte sua, ela se sente bem. Ela sentiu o que deveria sentir pelo luto, mas ela se conformou de vez sobre quem ela era, da pessoa incrível que ela poderia ser, do que ela merece, e ela entendeu o quão forte ela era. Durante todo esse processo, Senua amadureceu muito na sua vida inteira. Ela entende que deve ser persistente, ter coragem, e entende que a escuridão que tanto a assombrava nem sequer é real. É apenas uma retratação da sua mente sobre o que ela viveu. Ela entende que vai ter que lidar com sua condição pro resto da sua vida.
mas que dessa vez ela está muito mais forte para lidar não apenas com isso, como também para o mundo cruel que a aguarda. E mesmo após o fim dessa história, de finalmente se despedir do amor da sua vida, que era Dillian, a jornada de Senua ainda continua. Quando você analisa esse final, de fato parece que ela desistiu, mas não é exatamente desistir. O que ela foi reconhecer a realidade em que ela vivia. Reconhecer que não havia algo que ela pudesse fazer. Que Dillian nunca iria voltar à vida. Ela entendeu a realidade. E a entender a realidade não significa que ela nossa, não posso viver o amor da minha vida, não. Ela entendeu também quem ela era, entendeu quem ela poderia ser, sabe? Hellblade é uma jornada muito de aceitação também. Não é apenas da morte, mas não de apenas aceitar a morte, quero dizer, mas de aceitar a si mesmo. É uma jornada que, no final, se você olhar de uma forma superficial, ela parece, nossa, desperdício. Mas na verdade foi um divisor de águas para a vida da Senua inteira. Ela finalmente entendeu quem ela era e quem deveria ser. E mesmo com tudo que aconteceu na sua vida, não tem como voltar atrás. Infelizmente, as tragédias que aconteceram na vida dela, não tem mais como ela evitar. São cicatrizes que vão permanecer. Assim como todos nós, existem coisas que a gente queria muito poder evitar na nossa vida, mas não tem como voltar atrás. A gente precisa seguir em frente da melhor forma possível. Olhar para essas coisas e, por mais cruéis que tenham sido, viver aquilo, a gente ainda pode provar para aquilo tudo que aconteceu que a gente é mais forte e consegue seguir em frente. E se um dia vermos alguém passando por algo semelhante, tentar ajudar de alguma forma. Porque assim como Senua, todos nós temos lutas, e a gente pode vencer, por mais difícil que ela seja. E assim como para Senua, Dillian representou uma esperança, uma espécie de motivação que na verdade foi representada através dele, mas era Senua se motivando, foi Dillian que deu uma espécie de impulso para ela, mesmo que pela memória que ele deixou. A gente também pode ser às vezes essa pessoa. Dar um impulso em alguém que está mal, a gente consegue motivar ela e ajudar ela a seguir. Porque mesmo a gente dando uma ajuda ou recebendo uma ajuda, a luta sempre será de quem passa por ela. Você pode receber ajuda de alguém, mas a luta é sua e você consegue vencer. Você consegue passar por tudo isso. Senua passou por tudo isso. E ela ensina muito bem como funciona, como se sente, sabe? E é algo que realmente me marcou profundamente. Hellblade me marcou muito, porque é uma história que, além de ter um enredo, incrível, a cena é um personagem muito bem construída, ela é extremamente interpretativa, ela me faz pensar, e eu amo pensar. Gosto muito de refletir sobre a vida e vários fatores, e Hellblade faz isso muito bem. Ele faz, te fazer ter vários questionamentos, e é interessantíssimo. E a minha dica final é, se você nunca jogou Hellblade, por favor jogue. Experiencie isso, que é o bagulho de outro mundo. E na minha concepção, eu realmente queria ver mais jogos como Hellblade. Algo que seja mais linear, algo que seja uma história mais contemplativa. Eu gosto muito de jogos em mundo aberto, com várias coisas pra você fazer e tal, mas eu gostaria muito mais de ver coisas imersivas desse jeito. Jogos que se propõem a ser algo a mais além de uma porrada de hora que você vai gastar fazendo uma side quest sem motivo. Eu quero ver algo que você tenha um objetivo e que você vá sentir esse objetivo no fundo da sua alma. É claro, dá pra você alinhar as duas coisas, Red Dead 2 é um exemplo. Mas eu acho que jogos lineares, onde você pode ter menos tempo de jogo e uma história que vai te marcar por meses, ou até mesmo o resto da sua vida, vale bastante a pena. E no mais, meus amigos, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se você tem uma experiência semelhante com Hellblade ou com outro jogo, uma outra obra que te marcou assim como foi comigo, comenta aí, por favor, compartilhe suas experiências e deixe seu like no vídeo. E se você quiser continuar acompanhando aqui o canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando nos últimos vídeos. Produzir conteúdo em meio a tantos estudos que eu estou tendo não está sendo a coisa mais fácil de todas, mas eu estou me esforçando aqui e eu estou gostando bastante. No mais, muito obrigado novamente por ter visto até aqui e até a próxima. Tchau!